Olá, eu sou o professor Sérgio Ribeiro e, assim como você, eu sou um profissional preocupado com a educação. Este é o Educação 3.0 e seja bem-vindo ao meu canal. E nesse vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre esse tema, que é um tema bem interessante, né? Pequenas mudanças causam grandes transformações. Eu gostaria de falar aqui sobre duas pequenas mudanças que você pode fazer em sala de aula e observar grandes transformações. Não estou aqui falando de mudanças que vão exigir nenhum investimento em tecnologia ou recursos financeiros, nada disso, né? Pequenas mudanças simples, né? E você pode observar em sua aula grandes transformações a partir dessas duas simples mudanças. Eu mesmo fiz, né, essas mudanças nas minhas aulas e observei, né, grandes transformações, por isso que eu estou compartilhando aqui com vocês, né, essas dicas, vamos dizer assim. Bom, a primeira, né, dessas duas pequenas mudanças que você pode fazer em sala de aula e observar grandes transformações é: chegue 5 minutos antes e saia 5 minutos depois, né? Bom, isso parece ser uma coisa relativamente óbvia, né? Mas a ideia aqui é o seguinte: muitas vezes a gente, como professor, a gente chega em sala de aula na correria, né? Correndo, e aí a gente já chega, já entra em aula e já vai começando ali a aula. A ideia de chegar 5 minutos mais cedo é para que a gente possa recepcionar o aluno, né? Porque da mesma forma que muitas vezes a gente vem na correria, às vezes o aluno também, né? Às vezes o aluno ele também, né? Se for a primeira aula, ele também às vezes está chegando do trabalho, está chegando de algum outro compromisso, né? Veio de casa, enfim, condução, ou trânsito, alguma coisa do tipo, né? E muitas vezes, né, um gesto ali de boas-vindas, né? Você recepcionar os alunos, isso já vai causar uma boa impressão, né? Já vai criar um ambiente de acolhimento, né, por parte dos alunos. Alguns professores, eles costumam ficar fora da sala de aula, né, e dando ali as boas-vindas para os alunos, ou no meu caso, por exemplo, eu costumo ficar de pé, né, ali na próxima entrada, né, e conforme os alunos vão entrando, eu vou dando bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo do horário das aulas, né? E vou ali fazendo, né, como se fosse um, né, uma pessoa que está recebendo alguém em sua casa, né, e dando ali acolhida, né. Então é isso que eu faço, né. Essa foi uma pequena mudança que eu comecei a fazer nas minhas aulas e eu percebi, né, que isso cria, né, um ambiente de acolhimento, né. E esse ambiente de acolhimento, obviamente, ele vai proporcionar, né, com que as aulas elas fluam de uma forma melhor, né, de uma forma mais positiva, né, porque o aluno vai se sentir acolhido, ele vai se sentir ali num ambiente de acolhimento, num ambiente agradável, e com certeza isso vai ter um efeito positivo, né. Então a disposição mental do aluno, né, o humor dele, ele vai mudar, né, simplesmente né, por esse gesto, vamos dizer assim, né, de acolhimento. E sai 5 minutos depois, né, para que você deixe os alunos saírem, né, se for o caso, né, de uma aula onde você, né, está terminando e você continua na sala, né, os alunos têm que sair da sala, então procure sair, né, depois dos alunos, né. Mas se for o caso de você ter que ir para uma outra sala e os alunos ficarem, né, procure, né, se despedir dos alunos, né, desejar que eles tenham uma boa aula, né, se eles vão ter mais aulas depois de você, ou se eles vão para casa, né, faça um fechamento, vamos dizer assim, da sua aula, né, com uma despedida, né, desejando para eles que eles tenham ali, sei lá, uma boa noite, uma boa tarde, que eles tenham uma boa aula, um bom retorno para casa, alguma coisa desse tipo. Então a ideia dos 5 minutos antes e os 5 minutos depois é justamente criar essa cordialidade, né? Essa cordialidade de receber os alunos e essa cordialidade de se despedir dos alunos, né? Quebrar um pouco aquela coisa do profissional, né? Do profissional da educação que está ali simplesmente para jogar, né, conhecimento, para fazer o seu trabalho, né? Então, como né, quando a gente está com uma turma, né, com um semestre ou às vezes no ano,
a gente acaba criando ali um convívio, né, uma convivência por um certo tempo. Então, é bom que essa convivência ela aconteça de uma forma harmoniosa, né? Então, essa pequena mudança ela pode proporcionar essa harmonia, né, nessa convivência que nós temos com os alunos. E isso tem um pouco a ver também com a segunda mudança, né, que eu gostaria de sugerir, né, que eu tenho feito, né, fiz nas minhas aulas e percebi uma grande transformação, que é justamente iniciar a sua aula quebrando o gelo. Então, né, você recebeu os alunos, né, e vamos começar as aulas. Então, às vezes o professor ele já começa, de repente, cobrando exercício ou pedindo para o aluno abrir a página tal, né, do livro, ou o tema da aula de hoje é esse, enfim, já começa, vamos dizer assim, atuando, né, como profissional mesmo, né? Então, ele ali é um profissional da educação, ele está ali para ensinar, então, começar a aula né, vamos ali ensinar. Tal. Bom, a ideia, né, tira um tempinho para você quebrar o gelo, né? O que é esse quebrar o gelo, né? Pergunte como é que foi o dia do aluno, né? Eu particularmente, eu tenho alguns alunos aqui no college onde eu dou aula, que eles são jogadores jogam no time de voleibol, outros jogam no time de basquetebol, outros jogam no time de hockey, né? Alunos que jogam no soccer. Então eu pergunto para eles, como é que foi o jogo do final de semana, né? Quem ganhou? Geralmente eu assisto jogos, né? E aí eu pergunto para eles, e aí, aquele jogo foi difícil? Como é que foi? Eu vi que eu comento sobre o jogo, né? E ou pergunto, né, sobre o final de semana, ou sobre algum evento que aconteceu, ou sobre o dia. Então, a ideia é não começar já direto na aula, né? Começar criando ali uma conexão com os alunos, né? Porque os alunos também eles entram muitas vezes na aula já com aquela cabeça, né? Aula aquela coisa formal, né? E muitas vezes aquela coisa tediosa, né? Já tem esse pensamento, já vem aquela coisa chata. Então isso já cria uma barreira, um obstáculo na cabeça deles que dificulta muitas vezes o aprendizado. Muitas vezes a dificuldade que o aluno tem em prestar atenção na aula ou absorver o conhecimento é justamente por conta dessa ideia, né, que ele cria na cabeça dele da aula, né, daquela coisa, aquele estereótipo, né, daquela aula formal e chata. Então, se você tirar 5 minutos da sua aula, né, ou 5 minutos, 10 minutos, não sei, depende do seu tempo, mas vamos dizer 5 minutos, você tirar 5 minutos da sua aula para quebrar o gelo, né, e deixar os alunos à vontade, criar ali um clima de empatia, né, um clima de harmonia com os alunos, isso é muito importante, faz uma diferença muito grande. Né? Eu, particularmente, tenho feito isso e quando eu comecei a fazer isso, eu percebi uma diferença muito grande. Por exemplo, eu gosto muito que os alunos participem da aula, então eu estou sempre fazendo perguntas, né, tentando puxar os alunos para participar nas aulas. E antes, quando eu não fazia, né, vamos dizer assim, iniciar a aula quebrando esse gelo, fazendo esse contato, eu percebi que os alunos eles ficavam muito mais retraídos, né? Principalmente os alunos que são tímidos, né? Eles ficaram muito mais retraídos de poder participar na aula, né? Ou às vezes com receio de falar errado ou com medo. Quando você quebra o gelo, né? Você cria aquele clima de, vamos dizer assim, um ambiente amigável, o aluno ele se sente mais à vontade, né? Ele não tem aquele medo, né? Puxa, se eu falar alguma coisa errada, né? Ele não sei, ele vai ter aquele pensamento, nossa, o ambiente aqui ele é agradável, acho que eu posso comentar, né? Posso dar a minha opinião. Então, você acaba criando essa conexão, né, com o aluno e deixando o aluno até mais à vontade para que ele possa comentar, participar das aulas, prestar atenção, né, perguntar se ele tem alguma dúvida. Por quê? Porque você criou uma conexão. Então, a ideia de quebrar o gelo é criar uma conexão, né? Não é simplesmente falar trivialidades ou fugir do foco da aula, não é esse o objetivo. Né? O objetivo é se conectar com os alunos. E muitas vezes essa conexão ela vai ser feita dentro de alguma coisa que interessa para os alunos. Né? E, de repente eles querem falar um pouco sobre o final como que foi o dia deles, como o final de semana, ou como foi o jogo, né? Ou enfim, algum assunto que seja do interesse deles. Então quando você, né, começa, né, a sua aula, vamos assim dizer, quebrando esse gelo, fazendo essa conexão, com certeza, né, essa conexão ela se mantém ao longo da aula, né, e você consegue, através dessa conexão, né, fazer com que a aula ela flua
de uma forma mais, né, amigável, que o aluno tenha uma participação maior, e dessa forma, né, o resultado que todos nós queremos como professor é que o aluno ele tire, né, maior proveito das aulas, que ele aproveite melhor aquele conteúdo que nós estamos ali para passar, né? Então essas eram as dicas, né, que eu gostaria de dar, né? São coisas que eu tenho feito nas minhas aulas e eu tenho percebido mudanças e eu estou aqui para compartilhar com vocês. Mas eu gostaria também de saber a sua opinião, né? Se você tem feito alguma coisa parecida com isso, por favor, eu gostaria de ver os seus comentários, né? Se você nunca fez e resolver testar, né, usar essas duas dicas nas suas aulas, e se você perceber alguma transformação a partir do momento que você fizer, né, tentar implementar isso, também coloque nos seus comentários. Eu gostaria de saber, né, a sua opinião, porque naturalmente que cada contexto muitas vezes tem aí um caminhar diferente, né? Mas eu gostaria de saber, né, da sua experiência como professor também, né, e os resultados que você tem obtido aí, né, ao longo né, da sua carreira e a forma que você tem atuado nas suas aulas. Também gostaria que se inscrevesse no meu canal, se você gostaria de receber outros vídeos, né, de poder discutir esses assuntos. Eu particularmente gosto muito de falar sobre educação, por isso que eu criei esse canal e para mim vai ser um prazer poder tê-lo aqui no meu canal e poder trocar experiências com vocês. Então, um grande abraço e espero poder encontrá-lo em outro vídeo.